Sou Sávio Pinheiro, paisagista, e hoje eu vou explicar o que é o paisagismo para mim, tá? Uma vez, fui na casa de uma cliente minha que ela me ligou. Savinho, você poderia dar uma passada aqui, dar uma olhada no jardim das minhas plantas, porque não estou gostando, estão queimadas, estão amareladas, não sei o quê. Fui lá. Chegando lá, me deparei com o quê? Plantas em vaso. Era uma cobertura e plantas em vaso, sem problema algum. Só que a maioria das plantas dela eram plantas de sombra. Plantas que não aguentam a incidência do sol. Você tem que saber qual planta é de sol, qual planta é de sombra. E as plantas delas estavam que elas sabiam, olha como é que minhas plantas estão, não sei o que. Eu falei assim, óbvio, nunca vão ficar bonitas. Porque eram plantas de sombra colocadas numa cobertura numa área de sol. Sol intenso. Vocês têm que saber onde nasce o sol, onde se põe, vento, incidências de vento. Tudo isso influencia muito no paisagismo. Não resiste. Plantas de sol é para sol, plantas de sombra são para sombra. Então, o que eu fiz com ela? Eu replantei tudo, eu troquei tudo. Inclusive, ela mostrou várias, eu falei assim, nossa, esse vaso está quebrado várias vezes e nunca vai ficar agora esse vaso, mas sempre cai. E ele já está rachado, já. Eu falei assim, o que acontece? Uma cobertura, a incidência de vento é muito grande, tá? Que é uma área aberta, a incidência é muito grande. Então, toda vez que você for escolher um vaso para colocar na cobertura, nunca escolha um vaso com a base embaixo meia cônica. Ele tem que ser quadrado, entendeu? Ou inteiro ao chão, redondo inteiro ao chão, ou quadrado inteiro ao chão, para ele ter uma base. Por quê? E não tão comprido, com plantas tão altas. Dependendo da planta muito alta, a caixa ou vaso terá que ser maior, para poder ter uma base. Olhando o apartamento dela, era um duplex, e embaixo ela tem uma varanda, uma parte que era tudo varanda. O que eu refiz com ela? Eu peguei as plantas de sombra, pegamos vasos novos, terra nova, substrato novo, fizemos na varanda dela com as plantas de sombra que estavam lá na cobertura toda queimada, fiz uma limpeza, fiz uma poda de limpeza nelas, levei para baixo, replantei, fiz todo um canto, depois eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu tenho essas fotos em algum lugar ainda, não sei aonde, mas eu tenho. É muita coisa, muita foto o tempo todo, ele acaba se perdendo. E refiz toda a parte dela e na parte de sol foi sugerido plantas para sol. Então nós colocamos lá em cima plantas de sol, inclusive frutíferas, que ela também não acreditava, e coloquei frutífera. Eu coloquei até, foram 2 jabuticabeiras que eu coloquei, e hoje em dia ela me liga que ela colhe jabuticaba. Ela e os passarinhos, né? Tá uma guerra meio louca lá com ela, os passarinhos, ela gosta. Então, não é só você chegar, contratar uma pessoa e levar planta para sua casa. Não. Essa pessoa tem que saber qual o tipo de planta que vai ser colocada na sua casa. Você tem que saber. E além do mais, eu sempre faço com as pessoas o seguinte, eu gosto muito disso. Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu gosto de saber de que planta você gosta. Às vezes você gosta de uma, eu quero essa planta aqui. Olha só, essa planta para esse ambiente não vai poder. Por quê? Porque essa planta ela é de sol. Então ela nesse ambiente ela não vai ficar boa. Então vamos trabalhar essa planta sim, mas numa outra área aqui. Eu gosto muito de trabalhar essa interação com você, o cliente, que me mostre qual planta você gosta. E eu vou trabalhar no paisagismo com uma planta que você gosta. Porque não adianta só eu colocar as plantas que eu gosto, que estão em moda, que não vai identificar com você. Então, eu acho que essa interação, você saber, você ficar sabendo, eu ficar sabendo qual planta você gosta, isso para mim é muito importante. Porque dentro dessa planta que você gosta, eu coloco umas outras, mesma espécie, que às vezes você nunca viu, e passe a gostar também e interaja com o seu ambiente. Então, fica a dica, não coloque qualquer planta num lugar. Faça uma pesquisa, procure saber que planta que é e para onde é a planta. E um profissional que saiba direcionar essas plantas para você, senão vai ser dinheiro jogado fora. Tá? Você vai comprar uma planta, tem plantas que são caras, tá? E às vezes você joga fora um dinheiro que por ela estar num ambiente totalmente errado, você acaba danificando ela e perdendo ela, tá? Aí você vai ter que culpar justamente o profissional que contratou para você, porque ele não te indicou perfeitamente para onde é a planta. O paisagismo, para mim, não é só você chegar e colocar uma planta. Não é. É tudo por trás que tem. Ou seja,
se tem ar-condicionado, se é local fechado, se é sombra, se é sol, se tem vento, se tem umidade, se é seco demais. Tudo isso interfere muito, tá? Ela vai até, pode levar à morte. Então, o paisagismo para mim é isso. É você dominar aonde colocar a planta certa no local certo. Várias vezes eu ligo, às vezes, para minhas clientes, até chato, porque planta para mim é igual filho, tá? É igual bicho, eu tenho um monte. Então, é aquela coisa, planta é filho. As minhas lá em casa é uma confusão, tá? Eu sei quantas folhas tem em algumas, aí às vezes seca uma folha, eu não corto, deixo ela cair. Ai, tá feio, deixa ela cair, tá com pressa? Deixa ela cair. Às vezes é o jeito da folha que nasceu. Isso me desperta muito. Quando a gente gosta da planta, de planta, a gente vê isso, a gente tem um outro olhar. Hoje mesmo eu dei uma volta aqui, fui ali na frente, no vizinho, e chegou umas plantas novas. É uma perdição isso pra mim. Eu não posso, sou consumista, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma planta em apartamento, no meu apartamento tem uma planta. Ela tem um sentimento pra mim, entendeu? Ou às vezes eu ganhei uma planta. Isso é sentimental, você ganhar uma planta. Então ela vai te trazer sempre a lembrança do dia a dia. Planta pra mim é isso. Você interagir com ela, você ter essa conexão, tá? E dentro de casa, planta dentro de casa. Pode e não pode. Tem plantas que podem e plantas que não podem, tá? Se você gostou e ficou até agora comigo aqui, se inscreva no meu canal, assista, clique aqui embaixo e veja o que fazer no seu jardim, tá? O que é o paisagismo para você também.